Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real. O programa de hoje está muito especial. Vamos falar sobre aqueles momentos em que queremos descontar na comida as nossas emoções. Fica aí que o nosso programa já começou. Nós, seres humanos, em maior parte, não encaramos a alimentação apenas como fonte de obter energia para nutrir o corpo. Você já deve ter ouvido várias vezes alguém dizer, ou até mesmo você, hoje eu mereço comer algo gostoso, estou tão cansada. Comemos quando estamos tristes, cansados, estressados, felizes, e isso se chama regulação emocional através da comida. Emagrecer nem sempre é simples. Não basta ter apenas uma dieta em mãos. Precisamos aprender a gerenciar nossas emoções, entender quais situações fazem com que você coma além da sua necessidade e avaliar em quais momentos você tende a comer mais. Para entender mais sobre esse assunto, vamos receber hoje a psicóloga Cíntia Dias. Cíntia, muito obrigada por estar aqui conosco em um assunto muito relevante, principalmente para nós mulheres, até para mim, viu? Eu acho que é a dificuldade de 90%, né? Total, se não for 99%. Se não for 99%, né? Eu falo que o número de pessoas que têm controle total sobre a comida é um número muito baixo, é muito pequeno. A maioria das pessoas descontam, né, as emoções, Sim. comportamentos na comida. Principalmente ainda vivendo uma pandemia, né? E a gente sabe que nem tudo é pandemia. Nem tudo. A gente vai falar hoje, claro, que é num contexto geral. A pandemia, sim, agregou muito mais as nossas emoções, muito mais um tempo de incertezas, né? Mas assim, Cíntia, até como profissional, né, nessa área também, de nos ajudar nas nossas emoções também, e também, se você também vivenciou também etapas assim na sua vida, que eu acho que é interessante também para a gente entender que todo mundo é real. Todo mundo é real, todo mundo passa por isso, né? Às vezes o pessoal tem essa imagem, né, de que porque psicólogo tem 100% controle de tudo. E não, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? E com certeza, né, em vários momentos, eu já tive episódios, né, de ansiedade, Sim. que a gente acaba querendo comer algo, comer um docinho, e a gente sempre tem esses altos e baixos, né? E eu falo que quem consegue chegar lá, quem consegue alcançar o objetivo, é aquele que não desiste. Muitas pessoas têm aquele pensamento dicotômico que tem que ser 880, né? Tem que ser um extremo, né? Ou o outro, né? Ou eu começo assim, agora nunca mais coloco um doce na boca, não coloco um grão, um que seja de açúcar na boca, nunca mais vou comer pão, nunca mais vou comer isso. E esse extremo não existe. É verdade. Né? Você não consegue ficar o resto da vida resistindo a todo tipo de alimento e vivendo ali numa dieta restrita, né? Então é normal. Né? Você vai ter dia que você vai estar bem, vai ter dia que não, vai ter dia que você vai ter esse autocontrole, dias que não, e tá tudo bem. O importante é a gente aprender a voltar. Né? Eu gosto de usar muito um termo, assim, até com os pacientes, com quem, né, chega com essa demanda, eu gosto de usar o termo de fechar a janela. Né? Você tem que aprender a abrir e fechar a janela, né? E dando exemplo dentro disso, por exemplo, você sai de casa, foi para o trabalho e esqueceu a janela aberta. E cai aquela chuva toda, e aí a hora que você chega em casa, debaixo daquele pé d'água, viu que inundou metade da sua sala. Qual que é a sua reação? De olhar para a janela e falar assim, já que já começou a molhar mesmo, vou deixar a chuva passar, acabar, que aí depois eu limpo a casa toda. Não, a nossa reação é ir lá correndo, fechar a janela e já começar a limpar a sujeira. E aí o certo é a gente ter essa percepção também com a alimentação, com a comida. Se a gente achar que a gente vai ser 100%, não errar nunca, não vacilar nunca, a gente não vai conseguir. Então, chegou lá, final de semana, em vez de ter aquele pensamento assim, opa, já chegou sexta-feira, já vou sair da dieta, a gente já fica esperando a sexta-feira para sair da dieta. E aí chega segunda-feira,
torna aquela tortura por você ter que voltar. Então, a gente tem que fazer com que as coisas sejam leves, né? Aprender a abrir e fechar a janela. Chegou sexta-feira à noite, teve um compromisso, um jantar gostoso, chega lá, curte, porque a gente também tem que ter vida social, né? Senão a gente começa a se tornar até pessoas assim, que não interagem com outras pessoas, que não convivem com outras pessoas bitoladas em dieta, né? Então, chegou ali, fez aquele jantar gostoso, em família, com amigos, e aí fechou a janela, acabou ali o jantar, já fecha a janela, sábado faz o seu plano alimentar normal, até se chegar à noite você tiver um outro compromisso, relaxa, curte, mas até lá não tem necessidade que por ser sábado, você tem que, final de semana, você tem que escancarar a janela e ir deixando. Inundar, porque depois fechar e limpar a sujeira é mais difícil, né? E esse termo, né, da gente... Dentro da psicologia, a gente chama isso, né, da pessoa, hoje eu estou muito cansada, às vezes a gente tem muito disso, tá ali no trabalho, estressado, já pensa assim, nossa, hoje eu mereço uma comida gostosa, hoje eu estou cansado demais, hoje o dia foi daquele jeito, não vai dar para fazer dieta não, vou chegar em casa, vou pedir uma pizza. A gente tem a comida como recompensa, como mérito. Né? E a comida, a gente tinha que ter ela como nutrição do corpo, como energia do corpo. E a maioria das pessoas descontam esses sentimentos, esses comportamentos no alimento, porque é mais fácil, né? É de mais fácil acesso. Então, a gente chama isso dentro da psicologia de regulação emocional. Olha só. Né? Às vezes, e pode não só com a comida. Tem pessoas que descontam emoções em outras coisas, né? Às vezes tem alguém que o que faz a pessoa relaxar é sair para correr. Então ela chega estressada, o único pensamento dela é, nossa, vou chegar em casa, eu preciso dar uma corrida, eu preciso correr, que eu vou descansar, vou relaxar. Às vezes para algumas pessoas é sair com o cachorro, passear, assistir um filme. Então existe N possibilidades de você conseguir se distrair. Só que muitas das pessoas acabam, a maioria descontando na comida. A comida é de fácil acesso. E normalmente as pessoas, quando elas, diante dessas situações, pode perceber que procuram por alimentos altamente saborosos, que a gente chama de palatáveis, né? Que são os alimentos com extremo açúcar, coisas com um teor muito saboroso mesmo, né? Porque existe aquela questão da conexão com o açúcar, de trazer aquela felicidade momentânea, né? O açúcar gera essa conexão no nosso cérebro de trazer uma felicidade rápida, um conforto imediato. Então, você pode perceber que quando a gente quer desestressar ou fazer qualquer outra coisa, a gente procura por esse tipo de alimento, né? E uma coisa que ajuda muito, né, é primeiro a gente ter um repertório maior de possibilidades da gente relaxar. Igual eu falei, às vezes a pessoa nem pensa nisso, faz uma listinha, né, de possíveis coisas que te faz relaxar tanto quanto sentar na frente da TV com uma caixa de bombom. Às vezes tem outras coisas também que nem você parou para perceber que também te faz relaxar tanto quanto, né? E uma coisa que é muito importante também, que contribui muito, é a gente aprender também a diferenciar fome de vontade de comer. Às vezes a gente acha que está com fome o tempo todo e não está. Se você acabou de almoçar, fez uma refeição ali completa, boa, não tem como daqui a uma hora você estar com fome novamente. Então, na maioria das vezes, a gente tem vontade de comer, né? E existe essa diferença entre fome e vontade de comer. A fome, ela tem sintomas físicos, né? O nosso estômago ronca, a gente sente uma leve fraqueza, às vezes começa até a ter um início de hipoglicemia. Então, tem sintomas físicos. E geralmente a fome, ela não é seletiva. Se você chega aqui morrendo de fome, se tiver ovo cozido, você vai comer para saciar a sua fome. E a vontade de comer, normalmente, ela é por alimentos específicos. Né? Você vira e fala assim, não, acabei de almoçar, nossa, eu tô com fome ainda. Ah, ainda tem aqui um restinho de comida. Ah, não, mas eu queria agora só se fosse aquele docinho daquele lugar. É um tema, assim, que mexe muito conosco, né? Não é só mulher, é homem também. Mas a gente está falando para um público aqui, mulher real, e é o que todo mundo passa, né? E você estava dando essa continuidade, né, de como que isso alcança tantas pessoas, como que
90% até mais, até né? Mais. Se acha, às vezes, no direito e não reconhece momentos que ela pode, às vezes, descontar em coisas boas, né? Vamos dizer assim, não é que o alimento é ruim, né? Mas também aquele momento prejudicial, essa questão do fechar a janela foi muito interessante, você falou, mas continua aí nos ensinando, porque eu acho que está todo mundo aí interessado para entender como que é fechar essas janelas. Como fechar a janela, né? A partir do momento que a gente aprende, né, a ser mais flexível e ter esse controle, a gente consegue levar de forma mais leve, né? Sim. Uma coisa que eu falo também, que a maioria das pessoas tem esse costume também, né, da tal das despedidas. A gente pensa assim, segunda-feira vou começar um plano alimentar, vou voltar para a dieta, aí acho que domingo é o dia mundial de fazer a despedida. Tudo, né? Aí você quer comer tudo naquele dia. Aí você pede pizza, doce, isso, aquilo. Vai pedindo tudo quanto há, que você acha que tem que despedir dos alimentos. Mas calma, gente, a gente não vai morrer, a gente não vai ser presa, não vai ficar isolada. Você não vai nunca mais ter acesso àquele tipo de alimento. Então, a gente entender isso ajuda bastante. E como a gente estava falando também, né, desse repertório, das emoções, e você falou aí de tentar entender, né, momentos que fazem a gente descontrolar mais. A gente tem que entender que viver situações difíceis, ter momentos de desprazer também é normal. A gente faz parte da nossa vida, né? Então a gente tem que aprender também a lidar com as nossas emoções. A gente não tem que ficar sempre buscando algo para tampar aquilo de contrário, né? Que está acontecendo, que às vezes a gente não queria, né? Não queria estar sentindo. Então, a gente não tem que ficar sempre em busca de substituição. A gente também tem que aprender a lidar com o estresse, a lidar com a ansiedade, a lidar com aquele sentimento. Porque se você fica só tampando, substituindo esse sentimento, ele nunca vai ser tratado realmente, né? E hoje eu falo que dentro do consultório, a demanda assim, dentro da psicologia, a gente trabalha os transtornos alimentares, né? Que a gente tem hoje classificados, a bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar. E hoje a compulsão alimentar virou um termo muito banal. Hoje, assim, se, por exemplo, você sai hoje, vai para um rodízio de pizza e você está numa dieta, por exemplo. Aí chega lá e fala, não, eu vou me controlar, eu vou comer apenas 3 pedaços de pizza. Aí chega lá, tá muito gostoso, você se distrai, a hora que vê, você come 10. E aí você coloca, você já se auto-intitula como, nossa, eu sou compulsiva, eu tenho compulsão alimentar. Só que a compulsão alimentar é muito além disso, é muito sério o transtorno em si, né? Então, isso não, a gente não caracteriza um único episódio como uma compulsão alimentar. A gente tem até um termo que a gente usa, que é o comer transtornado. Olha. Que às vezes vem acrescido de traços da compulsão alimentar, mas não caracteriza, né, a compulsão alimentar em si. Ambos têm tratamento. Se você também, né, se a pessoa tem a dificuldade, tem esse comer transtornado, pode, né, deve ser tratado. O transtorno alimentar, se caracterizado o transtorno alimentar, tem que ser feito um acompanhamento tanto psicológico quanto psiquiátrico. E eu falo que o emagrecimento não é simplesmente o fato de você ter dietas em mãos. Porque isso a maioria das pessoas já tem um plano alimentar, já foi em N nutricionistas, já pegaram várias dietas diferentes, de abordagens diferentes e nunca conseguem alcançar o objetivo ou já até alcançaram e aí retorna, vive naquele efeito sanfona. Porque eu falo que a maioria precisa realmente aprender a ter uma boa relação com a comida. Né? A gente tem que aprender a ter um comportamento alimentar adequado, senão nada vai adiantar você ter N planos alimentares na sua mão se você não consegue dar sequência naquilo, né? Então, quem tem realmente essa dificuldade, é muito importante, né? Procurar profissionais para que possam estar ajudando nessa questão, né? E há situações também que a gente pode estar dando como exemplo que já facilita, né? Eu gosto muito de colocar para os meus pacientes, quando chegam com essa demanda, de, eu tento fazer dieta, eu faço dieta e não emagreço, não sei o que acontece. Aí eu falo, peraí, vamos começar o seguinte, por uma semana eu peço para a pessoa anotar
tudo que ela colocar Ótimo. na boca por uma semana. Porque às vezes a gente come também sem perceber. Então a gente tem que ficar atento em situações que fazem a gente ter esse descontrole maior. Olha. Que é, por exemplo, você chegar do trabalho cansada, Sim. com fome, e aí, em vez de você ir ali preparar a sua refeição, não, você já vai direto para a geladeira para pegar os ingredientes para preparar a refeição e já começa a comer ali mesmo, na geladeira. Você está preparando e está beliscando, você pega um pacote e come direto do pacote. Então, tem situações que contribuem para a gente extrapolar sem a percepção, né? Então, é muito importante toda essa preparação e a gente aprender a lidar com a fome também, que a gente não sabe lidar com a fome. Não sabe, né? A gente parece que tem medo de passar fome, né? Às vezes a gente fica assim, acabei o trabalho, tô indo embora direto para casa e o estômago roncou um pouquinho ali. Nossa, eu tô com fome. Acho que eu vou parar na lanchonete da esquina e já comprar uma coxinha porque eu não vou aguentar chegar em casa. E daria, né? E daria, né? Às vezes é dali 15 minutos no máximo, você tá em casa, meia hora. Lógico que às vezes tem pessoas que moram longe, mas tirando pessoas que têm problemas de saúde, né? Como hipoglicemia, que realmente não pode esperar, você que não tem nenhum problema de saúde, a gente consegue, né? Aguardar uns minutinhos e preparar. Até porque essa preparação, a gente tem hormônios que levam até o cérebro indicando a gente a saciedade, que a gente já está saciada. E geralmente esses hormônios levam até 15 minutos. Olha aí. Para esse comando chegar no nosso cérebro. A gente nem espera, né, o comando chegar. E a gente chegar. não espera, né? Aí, então, toda aquela preparação do alimento, de pôr à mesa, de sentar, apreciar a comida, isso já vai fazendo com que o cérebro da gente comece a entender e levar esses hormônios de saciedade, né? Para esses avisos, né? Ao nosso cérebro. E às vezes a gente quer sentar, mandar a comida em 5 minutos. Então, a gente tem que criar, né? Estratégias para poder ter esse controle. Quando você foi falando, eu fui lembrando de uma vez, eu estava até num nutricionista, e eu lembro que a gente tinha viajado de férias, né? E quando eu voltei, eu falei assim, você não perdeu tanto, tal, não teve segmento e tal, mas a gente já vem com a resposta pronta, eu estava de férias. Né? A gente acha que aí o médico virou para mim e falou assim, que mania é essa, né, que o ser humano tem de achar porque está de férias, ele tem que chutar o balde em tudo e simplesmente a comida se torna uma fuga, porque eu tenho o direito, né? Como você falou, tem que aprender a viver com leveza. Você vai para umas férias, claro que você vai comer coisas diferentes, mas não quer dizer que a gente tem que comer o mundo, né? Não tem que e tem o direito de falar assim, engordei mesmo porque eu estava de férias. A gente tem que aprender a fazer boas escolhas. Se a gente aprender a fazer boas escolhas, eu gosto de falar assim, gente, aprende a gastar as calorias com que realmente vale a pena. Às vezes a gente, é o que você falou, falou a palavra férias, parece que já liga um alerta de cumilança. Eu vou engordar. Eu vou engordar. Aí tá tudo liberado. E não tinha que ser assim, né? Às vezes você já chega ali, entra no carro para viajar, qualquer lugar que você já para, já começa com salgadinho dentro do carro. Né? Tudo de besteira sai da rotina. Eu tenho direito de sair dessa rotina. Eu tenho direito de comer o que eu quero. Então, guarda ali, chegou ali no seu café da manhã, tem a opção ali de um ovinho, do seu plano alimentar, mantém, porque vai chegar à noite, você vai naquele restaurante maravilhoso, que você sabe que tem a melhor sobremesa do mundo, você não precisa deixar de comer. Né? Aí entra de novo, não abre e fecha a janela. Abriu a janela, comeu, fecha novamente e guarda calorias para gastar com aquilo que realmente vale a pena, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento, né? E não fazer essas situações, assim, de férias, ligar o alerta do tá tudo liberado, né? É hora da cumilança. E como que é importante essa questão, você mesmo falando a importância do equilíbrio, da emoção, como que isso dita tantas regras ou até pesos, né, que a gente carrega, porque sempre fomos assim, e mudar parece não, você está, às vezes, num ambiente com família, até amigos, lá, o fitness, né? Aí já fala assim, nossa, eu sou estraga prazer. Não, é algo que você preocupa com você, com leveza, mas também sempre levando em consideração que você está fazendo melhor para você também, né? É um cuidado. Mas né? eu achei muito interessante essa questão de você falar de não fazer troca. Porque está muito ligado a trocas. A trocas. Porque tanto uma emoção de felicidade como a de tristeza nos faz descontar ou trocar algo
E essa compulsão alimentar. Não é isso? É isso que você falou, não é só quando a gente está estressado, não é só o sentimento ruim. A gente come até para comemorar. Tudo. Né? Se a gente, hoje eu passei no vestibular, vamos sair para comer alguma coisa, vamos pedir uma pizza. Então, a comida está em todo o contexto, né? Eu falo que a gente tem que aprender também a comer quando tem fome, igual eu falei da diferença, né? De entender a vontade de comer do ter fome, que a gente chama também da fome social, que às vezes você come por estar numa festa, por estar todo mundo comendo, é o que você disse, né? Porque se eu não comer, eu vou ser a chata, eu vou ser aquilo. É um cuidado que você está tendo com você. Você não é, se você quer comer, ok, mas você não é obrigado a comer só porque está todo mundo comendo, né? E igual você falou dessa troca de sentimento, de emoção, né? A gente não é só emoção, a gente tem o costume de não poder falar não pra gente mesmo, né? De achar que a gente não tem que lidar. Se torna pesado, né? Sim. Se torna pesado. Eu brinquei um dia com uma paciente que falou assim, mas eu não consigo resistir, é difícil. Eu falei assim, eu fico com vontade, aí eu vejo aquilo ali, eu tô com vontade de comer tudo. Eu falei que vira e mexe eu acordo com vontade de ir pra Grécia. Mas eu posso ir para a Grécia todo dia? Não posso. O que eu faço com a minha vontade? Guardo ela e planejo. Não, eu tenho estratégias que eu posso criar para futuramente um dia eu ir à Grécia. Mas eu vou morrer por não conseguir. É a mesma coisa que a comida, só que a comida a gente acha que não pode passar vontade porque o acesso é fácil. É barato. Qualquer tanto você consegue comprar alguma coisa saborosa. Então, a gente acha que é mais difícil do que controlar a vontade de ir para a Grécia, do que controlar a vontade de ter a bolsa X. E é a mesma coisa, são vontades iguais. Só que, nesse sentido, como o acesso é fácil, as pessoas não conseguem se controlar, dizer não para si mesmo, né? De ter esse momento de escolhas mesmo. E é interessante, eu acho que todo mundo já conversou com um amigo ou já até fez isso, tem aquela vontade de comer um doce, se não tem o doce, você vai lá e pega uma lata de leite condensado e simplesmente come essa lata. Mas por quê? Porque não, eu posso equilibrar, pode ser que amanhã eu compre um doce, né? Não é que eu vou morrer por causa disso, mas é essa compulsão, né? Porque tem que ser naquela hora, naquele momento. Naquele momento, não pode esperar. A gente começa totalmente a ficar desregularizado em tudo também. Não é verdade? Verdade. Tem processos que a gente utiliza, assim, até em tratamento mesmo, que a gente vê esse descontrole, assim, a gente tem situações que eu até peço para o paciente, você vai, compra uma coisa que você gosta muito, é uma barra de chocolate, é uma pizza, o que quer que seja, e deixa lá, na sua casa à vista, você compra na sexta-feira e vai deixar até o domingo. Você vai olhar aquilo ali num lugar visível, para você ver a todo tempo e para você conseguir ter esse autodomínio. Tipo, você não vai me dominar. Eu que tenho controle sobre a situação. Então, às vezes, a gente até usa de estratégias assim para a pessoa ter esse autocontrole. Porque, realmente, às vezes aqui... no dia seguinte ela já vai comer uma coisa diferente, ou daqui meia hora, às vezes ela vai ter acesso ao doce X que ela queria, mas o descontrole é tanto que a pessoa já chega ali, igual você falou, abre uma lata de leite condensado, pega... Eu falo por experiência própria, já teve dias, eu ter essa vontade louca de comer, e a hora que eu ia me pegar, a gente tem esse costume também de falar assim, quando eu me vi, eu já estava comendo. Não, peraí, comer é algo... desculpas, né? As desculpas, né? Porque comer é algo voluntário, não é involuntário. Não é, por exemplo, pensei, vontade de comer um brigadeiro e plim, o brigadeiro aparece no seu colo. Não é assim. Eu até brinco, né, com o pessoal, falo assim, gente, quando você fala assim, a hora que eu me vi, eu já estava comendo um brigadeiro. Opa, você não foi abduzido. Não de repente, a hora que você viu, tinha uma outra coisa ali enfiando na sua boca. Não, você teve momentos de lucidez, o qual você estava no seu sofá, levantou, foi até a cozinha, abriu uma lata de leite condensado, fez o brigadeiro na panela, levou ele para a sala e comeu. E aí você tem a coragem de falar assim, a hora que eu vi, eu já estava comendo. A gente tem esses momentos de arrumar desculpas, né? Para achar que justifica esse descontrole, né? Então, a gente tem que aprender isso, a lidar com as nossas emoções, saber que
ter sentimentos, emoções boas, ruins, é normal e tá tudo bem. A gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos e com as nossas emoções e não ir tampando, né? Ir tampando um buraco e colocando outras coisas. Cíntia, muito importante esse período. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. Eu tenho certeza aí que vai acender muita luzinha aí na vida de muitas mulheres, viu? De pensar, aprendam a fechar e abrir a janela, Isso que aí. já vai fazer toda a diferença. Chegamos ao fim de mais um Mulher Real. Foi muito bom estar com você. Semana que vem estaremos aqui novamente. Para continuarmos em contato, eu te convido a nos seguir no Instagram e interagir conosco. Até o próximo Mulher Real.